Vamos continuar então, pela graça de Deus, hoje o segundo dia. Convidar novamente nosso irmão Alexandre para continuar com a ministração da palavra de Deus e esse estudo muito importante. Vamos orar pela vida do nosso irmão nesta hora, pedir graça ao Senhor para que ele possa continuar sendo fiel às Escrituras para a glória de Deus. Amém? Pai Santo, aqui estamos, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua Palavra, com o desejo, Pai querido, de sermos edificados pela Tua Palavra, Senhor. E pedimos, Pai querido, que o Senhor conceda graça, sabedoria do alto ao nosso irmão que há de pregar a Tua Palavra, Senhor. Conceda a ele, Senhor, um espírito de pregar a Tua Palavra com alegria nesta hora, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa noite, tudo que formos fazer neste local, que seja feito para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que o Teu santo nome, acima de tudo, seja honrado e glorificado em nosso meio, e a Tua igreja seja edificada, fortalecida pela Tua santa e preciosa palavra. Prepara, Senhor, nossos corações com uma boa terra que há de receber a Tua santa e preciosa palavra. Assim oramos, com gratidão por este momento precioso que o Senhor nos preparou, agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, boa noite. Novamente é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu já conheci um pouco mais de Campo Grande. No primeiro dia que eu cheguei aqui foi na quinta-feira, né? Que nós fomos lá. Saímos para dar uma volta com todo mundo, fomos animados. Uma cidade bonita, pontos turísticos agradáveis. Eu fiquei impressionado que eu conheci um posto de gasolina. Não vou falar qual é para não fazer propaganda. Na metade do caminho caiu uma chuva e a gente parou debaixo do posto e eles brincaram, isso aqui é um posto. E fomos embora. E hoje já conseguimos ir num parque, visitar aí com os irmãos, foi muito gostoso. A cidade é muito linda e muito agradável pela presença dos irmãos aqui na igreja também. Está sendo um tempo precioso para nós, marcante mesmo. Vai ser difícil ir embora, né? Com saudade dos irmãos e esperamos vê-los lá em Maringá. Queria ler com os irmãos, hoje, para a gente continuar, ontem nós vimos o que é a igreja, fundamentada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Quando nós, individualmente, não estamos inseridos em Cristo e como corpo não estamos inseridos em Cristo, nós estamos mortos. Obrigado, irmão. E hoje nós vamos ver, então, o que é unidade. Tentar trabalhar um pouco esse conceito do que é unidade de uma forma prática na palavra de Deus. Vemos os princípios de como a igreja verdadeira, que está fundamentada em Cristo, deve viver para expressar essa unidade e manifestar a glória de Deus. Porque o objetivo nosso como cristãos e como igreja não é outro a não ser expressar a glória de Deus com a nossa vida e com a vida corporativa da igreja. Queria que os irmãos abrissem na carta de Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, do verso 27 até o capítulo 2, verso 4. Vamos ler a palavra de Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários,
Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar. Senhor, que palavra preciosa, que texto profundo e desafiador para todos nós. Como expõe a nossa individualidade, como expõe o nosso orgulho esse texto. Por isso nós clamamos pela Tua graça para que o Teu Espírito Santo nos edifique, nos guie a toda a verdade e use essa palavra preciosa para trabalhar nos nossos corações. E que sejamos como igreja do Senhor fortalecidos e vivamos de forma unida, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, assim como nós ontem tentamos trabalhar o princípio do que é a igreja, primeiro para nós entendermos, é princípio nós também trabalharmos o que é unidade. Precisamos entender o que é unidade, porque quando não entendemos o que é igreja, podemos viver apenas um ajuntamento de pessoas, e isso não é igreja apenas. E quando nós não entendemos o que é unidade, nós podemos fazer duas coisas erradas. Podemos pensar que unidade cristã é uniformidade, que todo mundo tem que ser igualzinho, pensar igualzinho, vestir igualzinho, ter as mesmas expressões e ser cópia um do outro. Isso não é unidade que a Bíblia diz. Deus nos fez diferentes. Se Deus quisesse que nós fôssemos exatamente iguais, Ele teria nos feito exatamente iguais. Então isso é um conceito errado quando nós não entendemos o que é unidade. O outro erro que nós podemos pensar é que unidade é apenas reunir aqui uma vez por semana, 2 vezes, no mesmo lugar. Isso é unidade. Não, também não é. Podemos estar reunidos no mesmo lugar há anos, sentados um ao lado do outro e estarmos divididos. É possível ou não é? É possível. E isso tem acontecido Brasil afora. Então, unidade, nós precisamos entender o que é unidade para que nós possamos viver em unidade e não em uma confusão, não em algo que não é o que Deus quer para nós. Isso que nós precisamos entender, porque senão Deus não vai ser glorificado. Nós vamos estar perdendo tempo. Deus não vai estar sendo glorificado e, ao não ser glorificado, Ele não pode nos abençoar como povo de Deus, não nos pode dar crescimento espiritual, porque não estamos de acordo com a sua vontade. Por isso que unidade é muito importante. E é tão importante, meus irmãos, que Jesus orou sobre isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versos 21 a 23. Se Jesus orou por isso, nós não precisamos nem falar da importância que é isso, não é mesmo? João 17, versos 21 a 23. Vamos começar no 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Nós vemos que a base da unidade está na Trindade. Deus sempre falando que eles sejam um como nós somos um. A Trindade, ela experimenta uma unidade perfeita, o qual a igreja nesta vida não vai conseguir atingir, obviamente. Mas o nosso referencial é a unidade da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
é um exemplo para nós. Então, conforme nós somos um, que eles também sejam unidos de alma, com o mesmo espírito, não uma unidade divina, porque isso somente pertence a Deus, mas como um exemplo. E uma das formas mais eficazes de evangelismo está aqui nesse texto. Observe lá, verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é algo tão importante, meus irmãos, que é uma das formas bíblicas mais seguras de impactar o mundo. O mundo olhar para dentro da igreja e falar assim, como que esse povo consegue ser tão diferente, tão diferentes culturas, classes sociais, classes econômicas, raças, experimentar uma unidade, sem um absorver o outro, sem um anular o outro, sem um esmagar e sufocar o outro, todos cooperando de forma conjunta para o crescimento do corpo. Que unidade é essa? O texto está falando, para que o mundo creia que tu me enviaste. O aspecto mais importante do evangelismo é o mundo ver assim, a igreja funciona. A igreja não é um ajuntamento de pessoas como a gente vê em empresas, em sociedades, é algo diferente, tem alguma coisa diferente ali. E pelos frutos eles vão querer conhecer a árvore desse fruto. Fora isso, nós podemos fazer o que for. Enquanto a igreja estiver dividida, o mundo vai lá e fala, eu não quero para lá. Já tem uma piadinha que o maior empecilho para os que estão de fora vir para a igreja é a cara dos que estão dentro. Às vezes o mundo olha para nós e fala, vamos fazer o que lá? Vai lá domingo só cantar? Eu vou cantar em outro lugar, vou fazer outra coisa. Agora, quando nós evidenciarmos e vivermos essa unidade, esse amor uns pelos outros, fruto do nosso relacionamento com Cristo, isso vai impactar. Não é que todo mundo vai ser salvo por causa disso, mas o mundo vai ver e falar assim, isso é verdadeiro. Não vai ter do que falar contra o Evangelho, porque aquilo funciona. Aquele povo está dando exemplo que funciona. E Deus vai ser glorificado nisso tudo. Então, nós vemos que alguns empecilhos, já de cara nós podemos enumerar aqui, que impede essa unidade que Jesus até orou, para que eles sejam um, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Nós sabemos que não é fácil isso. É fácil fabricar uma coisa, é fácil inventar uma unidade, é fácil criar algo artificial, promover, estimular, mas não é isso que a Bíblia está falando. E nós vamos ver um pouco hoje mais, também especificamente amanhã cedo sobre isso, que a unidade é algo que nós não criamos. Não tem como o pastor, o líder, seja lá quem for, forçar isso no povo. Não tem jeito. E uma das atitudes nossas como pessoas e também coletivamente como igreja, que impedem de nós desfrutarmos dessa unidade que Jesus orou, é o egocentrismo nosso. É eu só pensar em mim ou na minha família ou no meu grupinho. É o orgulho de não acertar ser exortado, ajudado, discipulado. É a pessoa bater no peito e falar, eu me basto, eu só preciso de Jesus, não preciso de mais ninguém. É muito comum a gente falar isso, eu só preciso de Jesus. Não. Nós precisamos de Jesus para amar as pessoas e precisamos das pessoas para continuarmos amando a Jesus. Porque Deus nos salvou para inserir no corpo. Imagine se Deus nos salvar e falar, agora vai cada um viver a tua vida por conta própria, e lá no céu a gente se encontra. Mas Deus instituiu a igreja. Por que Deus instituiu a igreja? Não é para a gente separar um tempinho domingo e vir aqui. É uma vida, é um compromisso, é uma união que não dá para explicar, porque ela é mística, a nossa união com Cristo e uns com os outros. Então, isso funciona, a igreja funciona. E quando eu disse, eu não preciso dos irmãos, eu estou rompendo, eu estou mutilando o corpo, eu estou sangrando o corpo de Cristo. Eu estou querendo romper. Disputas de poder no corpo de Cristo gera a desunião. Pecado não tratado, quando nós pecamos e não tratamos, quando nós não temos um arrependimento verdadeiro, quando nós temos apenas remorso. O que é o remorso? O remorso é eu ficar triste porque eu falhei. Eu ficar triste porque eu decepcionei meus pais, minha esposa, meu esposo, meus filhos, a igreja. Eu estou preocupado com o meu nome, com a minha reputação. Então eu fico triste por um tempo,
mas Deus, eu não estou preocupado se eu ofendi a Deus. Eu estou triste, eu preciso recuperar minha autoestima. Logo, logo eu estou bem de novo. Isso é um falso arrependimento. Um arrependimento que não nos leva de novo à comunhão com Deus, que não nos diz, Senhor, eu pequei contra o Senhor e pequei diante de Ti. É um falso arrependimento. Isso impede a unidade, porque nós vamos ver que não há como ter unidade fora da verdade. 1 João 9 fala, se nós andarmos na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. Não adianta querer andar nas trevas e orar para ter comunhão. Não vai funcionar. Pode orar de joelho, de ponta cabeça, a vida inteira, não vai funcionar. Jesus disse, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, praticarmos a verdade, a comunhão é resultado da verdade. A não mortificação dos feitos da carne é outras coisas. Lá em Romanos 8,13 diz que nós devemos mortificar os feitos da carne para viver. E mortificar, é eu que tenho que fazer isso na minha vida, pela graça de Deus, obviamente. Não é um masoquismo, eu ficar me punindo, como eu sou ruim. Não é isso. É eu ver, Senhor, isso é pecado. Eu preciso tratar isso seriamente diante do Senhor. Eu preciso mortificar isso, confessando, arrependendo, abandonando, amando a Cristo. Enquanto não há mortificação de pecado, o meu pecado vai criar desunião na vida da igreja. Porque os irmãos lembram da história de Acã. Por causa de um pecado de um não tratado, todo mundo sofreu. Isso é vida de corpo. Então, o meu pecado não tratado, não confessado, que o nosso problema não é o pecado, é o pecado não confessado e não tratado. E quando eu peco e não me arrependo e não trato e não me submeto a Deus e aos caminhos pelos quais o filho pródigo se propôs, ele voltou, ele não ficou só lamentando, puxa vida, errei, né? Puxa vida, decepcionei muita gente lá em casa. Não, a Bíblia diz que ele caindo em si, isso é, o Espírito Santo agindo, ele falou, preciso voltar. E o arrependimento, ele falou assim, eu vou voltar, e não vou voltar por cima não, eu vou voltar lá por baixo. Eu não vou voltar e falar, pai, ó, eu errei, eu dei uma vaciladinha ali porque eu estava nervoso, saí de casa estressado, agora eu quero voltar, cadê meu quarto, cadê minha roupa, cadê meus direitos? A gente não vê isso nele. O que a gente vê no filho pródigo? Ele ficou com vergonha, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, pode me colocar como dos teus trabalhadores que está bom demais. Ele não exigiu direito, ele não tentou se desculpar. O arrependimento faz isso, você se coloca como um réu calado. Você fala, Senhor, o Senhor vai ser tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Foi o que Davi falou no Salmo 51, quando ele pecou. O Senhor é justo, eu não tenho desculpa. E o arrependimento nos traz de novo, uma das características do verdadeiro arrependimento é a restituição da alegria da salvação, que Davi ora por isso. O Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, a tua mão pesava sobre mim. Depois ele continua, confessei-te a ti o meu pecado e a alegria voltou. Salmo 51, 10, restitui-me a alegria da tua salvação. Deus não espera a perfeição de nós, porque Ele sabe que nós somos pó, sabe que nós somos pecadores, Ele conhece nós perfeitamente. O que Ele espera de nós é o que Davi orou no Salmo 51 também. Que Deus ama a verdade no íntimo. O que Deus quer é que nós pratiquemos a verdade, meus irmãos. Membro que não pratica a verdade, coloca a vida da igreja em divisão. O seu pecado não é só seu, porque você está ligado a um corpo. Não pense que o seu pecado não afeta os outros. O meu pecado, como marido, afeta a minha esposa e os meus filhos, e afeta a igreja. É isso que é ser corpo. E enquanto eu luto para tentar me justificar, e para não me arrepender, e para não colocar-me diante de Deus, e diante de quem for, eu pequei. Eu pequei, eu não sou digno, mas eu só peço o teu perdão, Senhor. Enquanto eu não fizer isso, eu afeto a vida da igreja. Outra coisa que impede essa unidade é o que Paulo fala em Efésios 4:25, nós devemos deixar a mentira, falatórios inúteis. Quantas dessas coisas afetam o relacionamento da igreja, cria divisão no corpo de Cristo, é fofoca, maledicência, mentira. E a gente tenta mascarar isso. Não, irmão, que eu quero falar uma coisa para você aqui, mas eu quero só que você sabe como eu estou preocupado com o irmão. Tá nada, se tivesse, estava orando por ele, tinha falado com ele direto. O problema é que às vezes a gente fala com todo mundo, menos com a pessoa. Isso cria divisão no corpo de Cristo.
Então, que a gente possa nos atentar para essas coisas. Não há, na igreja, a igualdade e diferença convivendo conjuntamente. Isso que é unidade. Sermos diferentes, mas convivermos com o mesmo objetivo, com a mesma motivação. E a prova de que nós não devemos ser iguais, meus irmãos, é que os discípulos de Jesus, quando foram escolhidos, John MacArthur tem um livro sobre os 12, que é muito legal. A gente vê como eles eram diferentes. Por que Jesus chamou um diferente do outro? Por que Jesus não falou assim, eu quero 12 Pedros, eu quero 12... Por que eles eram totalmente diferentes? E quando você começa a estudar a vida deles, você vai ver como que esse povo... Por que Jesus fez isso? Porque não depende de nós a unidade. Não depende de eu ter o mesmo temperamento que o seu, o mesmo gosto que o seu. Não depende disso. Depende do chamado de Deus e depende de Cristo. Paulo escreveu isso, o que nos une é a fé no mesmo Deus, é a obediência à mesma cabeça, estarmos ligados na mesma cabeça. Olha aqui lá que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 a 13. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios 1, 10 a 13, diz assim, é uma exortação à unidade, à igreja de Corinto, que é uma igreja bem problemática, nós sabemos disso. E Paulo fala, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, veja por quem que Paulo roga, a pessoa de Cristo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então Paulo está exortando. As pessoas estavam criando grupinhos dentro do grupo. E um corpo dentro do corpo é um tumor. Tem um só corpo. Se eu quero criar um corpinho dentro do corpão, eu estou criando um tumor. E tumor não faz bem para o corpo. Paulo está falando, esse negócio de grupinho, eu sou de Paulo, eu sou desse, eu sou daquele, eu prefiro esse, prefiro aquele. Isso é divisão. E Paulo está exortando esses irmãos. Que vocês pensem a mesma coisa. Mas... nós vamos ver que pensar a mesma coisa não é ter o mesmo nível intelectual, não é pensar tudo certinho, igualzinho. É nós sermos unidos na diversidade. O que nós não podemos ser desunidos é nas verdades básicas da fé cristã. Foi o que eu falei ontem, da diferença de erro e heresia. Nem todos nós temos clara compreensão, ninguém de nós, aliás, tem clara compreensão de todo o Evangelho. E muitos de nós ainda podemos divergir em algumas coisas secundárias, que não são colunas que sustentam o Evangelho. Agora, negar a pessoa de Cristo, negar a Trindade, negar o Deus Criador e por aí vai, porque não há como ter comunhão com o ecumenismo. O importante é você crer em alguma coisa. Não há, porque a unidade vem com a verdade. Onde a verdade não está, não tem unidade. É isso que a Bíblia diz. Então nós podemos dizer que nós não podemos sacrificar a verdade querendo ter unidade. Não podemos. Então, o que não é unidade? Unidade não é viver em um grupinho social. Não é confundir igreja com um grupo organizado que gosta dos mesmos interesses, que faz as mesmas coisas, que gosta de cantar as mesmas músicas apenas. Isso não é unidade. Unidade também não é padronizar as pessoas. Não se trata de tirar a individualidade nossa, querer fazer todo mundo ser igualzinho. Isso é uniformidade, não é unidade. Unidade é Deus nos transformar à semelhança de Jesus e não à semelhança uns dos outros. Todos nós, segundo Romanos, Paulo diz que nós estamos sendo transformados à semelhança de Cristo. E quando nós tentamos transformar o outro à nossa própria semelhança, nós criamos confusão e divisão. Todos nós temos que procurar parecer mais com Jesus. E, obviamente, quanto mais nós buscamos parecer com Jesus,
mais nós vamos nos aproximando um do outro. É um exemplo que eu escutei e é fantástico, é como os raios de uma bicicleta. O centro está ali. Quanto mais próximos os raios chegam do centro, mais próximos um do outro eles também estão. Embora cada um tenha sua função, sua diferença, está em lugar diferente do aro, mas estão próximos, porque continuam sendo diferentes, mas não usam da vontade própria e do jeito próprio para prevalecer. Todos eles estão com o mesmo objetivo, que é parecer com Jesus Cristo. E unidade, nós já falamos isso um pouco, não é abafar a verdade. Nós não podemos idolatrar a unidade. O importante é estar unido. Não interessa no que você crê, não interessa nada se você está em pecado, se você confessou, não confessou, interessa, nós estamos juntos. A Bíblia diz lá mesmo em Coríntios que no caso da ceia nós podemos nos ajuntar para pior. Então, ajuntamento pelo ajuntamento não quer dizer nada. Nós temos que praticar a verdade, andarmos na luz, sermos sinceros e não abrir mão da verdade, não negociar a verdade em prol de uma unidade, porque a unidade ela vem como resultado da verdade. Nós não podemos produzir unidade, nós vamos ver isso. O que é unidade na prática, então? Nós vemos aqui nesse texto de Filipenses 1:27. Veja o que Paulo diz. Os filipenses estavam enfrentando perseguições de fora, a igreja de Filipenses. Nós vemos ali que eles estavam sofrendo perseguições, e Paulo fala assim, Paulo estava, quando escreveu Filipenses, Paulo estava preso. Então Paulo tinha autoridade para falar. Quando nós lemos a carta de Filipenses e vemos que Paulo estava preso, ele falando no capítulo 4 que eu aprendi a estar contente, e nós vemos aqui na carta de Filipenses Paulo preso, ele não está mandando carta para os outros, dá um jeito de tirar o daqui. Ele está mais preocupado com os irmãos que estão desunidos do que com ele. Interessante isso. E os irmãos sofriam perseguição. Tanto é que ele está falando assim, que quando nós entendemos o privilégio que é estarmos unidos, o sofrer por Cristo passa a ser até um privilégio também. Eu estou sofrendo porque eu amo a Cristo. Sofrimento por sofrimento não é o nosso objetivo. Ninguém gosta de sofrer. Mas quando a causa é justa, nós devemos nos alegrar. Pelo menos essa é a teoria. Nós devemos nos alegrar quando a causa é justa. E também eles estavam sofrendo pressões de falsos ensinamentos. Então a igreja estava sendo atacada por heresias, por falsos ensinos e por ataques mesmo. Mas o que mais preocupava Paulo também não era só isso, era o fato deles, entre eles, estavam um perseguindo o outro. E nós vamos ver que quando a igreja está unida, meus irmãos, ela é uma barreira forte para enfrentar adversários de fora. O mundo pode atacar porque é Cristo que edifica a igreja. E quando a igreja está unida, ela está sustentada no alicerce que é Jesus e ela suporta ataques, ela sofre. Mas é interessante ao estudarmos a história da igreja, que nos períodos que a igreja foi mais perseguida, foi onde ela mais cresceu e mais se fortaleceu. Então, quando a igreja está unida, Deus sustenta a igreja. Não porque nós somos fortes, não porque nós somos muito santos, mas porque nós estamos buscando a Ele, nos submetendo a Ele, e Ele nos fortalece. Então, os conflitos de dentro da igreja que Paulo fala aqui no capítulo 2, que nós vamos tratar um pouco, preocupava demais Paulo, porque o problema não é quando os de fora nos atacam, é quando nós mesmos nos devoramos. Como Paulo chega a falar, não vos devoreis uns aos outros, não vos mordeis. Quando o ataque vem de fora, a gente está unido, fala, vamos suportar todo mundo junto. Cristo está conosco. Quando nós estamos separados, os de fora não precisam nem atacar, eles só assistem. Fala, vamos deixar que o povo mesmo já está se matando e se degladiando. A gente não precisa nem atacar aquele povo ali não, porque eles mesmos já estão um contra o outro. E isso Deus não é glorificado. Isso, a igreja começa a ser pedra de tropeço, envergonhar o Evangelho, por falta de unidade. Nós vemos que o primeiro passo que Paulo fala para a unidade começa na vida de cada um de nós. Ele começa no verso 27. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, isso é a base para toda a nossa vida cristã. Nós fomos chamados por Cristo Jesus. Deus nos alcançou, Deus nos resgatou individualmente. Não foi para a gente viver, eu já estou com o céu garantido,
então agora eu vou viver de qualquer jeito aqui na terra, o restante dos meus dias, que eu vou para o céu, está garantido. A salvação não é uma passagem que você guarda no bolso, pode viver, agora você vai para o céu. Quem pensa assim, biblicamente, não pode dizer que foi salvo. Paulo está falando, vivei de modo digno. Se você foi salvo por Cristo Jesus, se eu fui salvo por Cristo Jesus, a nossa vida é transformada. Eu começo a ter uma vida diferente, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Não é que eu não erro mais, não é que eu não peco mais, mas eu vou lutar contra o pecado, eu vou me sentir mal contra o pecado. Aquilo passou, eu tenho uma nova vida, uma nova mente. E agora eu quero viver, e viver não fala de momentos da vida, fala de um estilo de vida. Continue vivendo, é sempre assim. De modo, e ele fala, vivei acima de tudo, que nada impeça cada um de nós de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Não é do modo digno do meu jeito, não é do modo digno da onde eu reúno, é do modo digno do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, se nós pararmos por aqui, nós já teríamos muita coisa para pensar só nessa frase, porque isso me impacta demais. Eu viver, será que eu estou vivendo do modo digno do Evangelho, ou eu estou exigindo que o outro viva? Porque a coisa mais fácil de confessar é o pecado do outro, é ou não é? Aí eu falar, aquele irmão não está vivendo, olha, aquela irmã, aquela família, e olha para a nossa vida. O Evangelho é para mim, o Evangelho é como um espelho, eu tenho que olhar para ele e me ver, a minha situação. Então eu falo, será que eu estou vivendo de modo digno do Evangelho, ou eu só estou exigindo que os outros vivam? E nós somos muito duros com os outros e muito moles conosco mesmos. Nós temos que ser o contrário, nós temos que ser mole com os outros e duro, porque Paulo falou assim, eu esmurro meu corpo, eu não estou esmurrando o corpo do irmão, eu esmurro meu corpo, eu quero levá-lo a mortificar, eu quero parecer com Cristo. E nós às vezes pensamos muito daqui para lá, nós temos que olhar para o nosso coração, falar, será que eu estou vivendo de modo digno do Evangelho? Acima de tudo, como é que está a tua vida hoje? Porque se você não está vivendo assim, não é vivendo de forma perfeita, não é isso que Deus está falando para nós. Mas você está procurando viver, andar de acordo com a luz que você já recebeu, procurar ser honesto diante de Deus, praticar a verdade. Fala, Senhor, aonde eu estou errado? Aonde eu estou errado? Trata com a minha vida. Porque se isso não acontecer, não adianta cada um de nós orar para que Deus se manifeste o poder na igreja, porque onde há pecado escondido, onde há negligência, Deus não pode fazer nada. Então, devemos buscar incessantemente graça de Deus para crescermos, porque uma vida piedosa é a arma mais eficaz e poderosa contra os ataques do inimigo. Quando nós temos uma vida que está ali na prática da verdade, andando na luz com Deus, isso é uma arma poderosa. Isso traz glória para Deus. Isso nos livra da culpa, de nós nos sentirmos hipócritas. Se o nosso conhecimento da Bíblia não está transformando em atitudes na minha vida, alguma coisa está errada. Tiago fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Porque se você é somente ouvinte, você não está enganando o pastor, a esposa ou o marido, você está se enganando, a Bíblia diz. Você está vivendo um engano. Você pode estar impressionando todo mundo, mas não é a eles que você vai prestar contas, é a Deus, e a Deus ninguém engana. Então, quando nós não praticamos aquilo que ouvimos pela graça de Deus, nós estamos nos enganando, e vivemos uma mentira, e vivemos uma duplicidade, e vivemos um engano. E pior do que falar uma mentira é viver uma mentira, meus irmãos. É acreditar no que nós mesmos não somos. Precisamos, então, viver de forma digna desse Evangelho, para que possamos, cada um de nós, vivendo assim, nós vamos desfrutar de unidade. Quando trabalhamos unidos, estamos de coração unido, de fé unida, então nós podemos glorificar a Deus e viver como igreja também. Viver de modo digno do Evangelho é o quê? A Bíblia não é teórica. Quando a Bíblia diz para você amar o irmão, como que é amar o irmão? Nós vamos procurar ver isso em outros dias. A Bíblia sempre ela fala o que nós devemos ser e como nós devemos ser, para que cada um não pense, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Para mim é isso, para mim é aquilo. Então o que a Bíblia fala? Ela diz aqui, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho.
para que eu, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma. O Espírito é um só Espírito, todos sendo alimentados pelo Espírito Santo, dependentes do Espírito Santo de Deus. Paulo roga que eles estejam firmes em um só Espírito, não é firme em suas convicções pessoais, não é firme em suas crenças pessoais, mas é firme num único Espírito. Isso fala, estáis firmes em um só Espírito, fala de mesma vontade, afeições, desejos comuns. Porque, meus irmãos, quando nós perdemos a afeição uns pelos outros, a afeição que eu digo é o amor fraternal, a igreja fica congelada. Às vezes nós reclamamos de irmãos que só pensam e associam cristianismo com fogo. Talvez o nosso pode ser cristianismo com gelo. E o que é errado também, frieza, sem afeição, sem demonstração de amor. E nem, até mesmo em uma sociedade civil, quando você abre uma empresa, e tem um termo que diz affectus societatis, quando a empresa perde esse afeto, geralmente ela fecha. Quando os sócios perdem essa afeição societária, não tem mais como continuar junto. E na igreja a mesma coisa, essa afeição, estar firmes num só Espírito, por causa de Cristo, a mesma vontade, o mesmo desejo. Paulo fala isso em Romanos 15:5, em Efésios 4:13 também. Essa afeição, estarmos firmes em um só Espírito, dependendo do Espírito Santo de Deus. E repara que Paulo fala aqui, estáis firmes como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meus irmãos, eu sei que está clara essa expressão, mas isso saltou aos meus olhos. Lutando juntos, não é uns contra os outros. Às vezes a igreja está lutando um contra o outro. Nós devemos lutar juntos como um time, como uma equipe. Nós não somos inimigos uns dos outros. O nosso inimigo é comum, é o diabo, o mundo e a carne. E às vezes nós paramos de lutar com eles, nós não lutamos contra os nossos inimigos, que a Bíblia diz, e começamos a lutar uns contra os outros, por poder, por prevalecer na opinião, por isso, por aquilo. E nós devemos lutar juntos, todo mundo unir para enfrentar um inimigo comum. Isso fala de unidade. Nós darmos as mãos é comum. Os irmãos pensam em uma guerra, cada soldado querer fazer uma coisa diferente e estar desunidos, eles vão perder. O primeiro princípio é, nós precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, o nosso alvo é ali, todo mundo tem que marchar para lá. E a igreja é a mesma coisa. Nós não podemos ter um ao outro como inimigo. A nossa luta tem que ser junto, contra um inimigo nosso que é comum. Lutar pela mesma causa, pela fé evangélica, lutar por prevalecer a santidade no seio da igreja, por prevalecer a fé, para não nos atacarmos, para olharmos um para o outro não com desconfiança, mas com amor, sabendo, ele é meu irmão em Cristo, ele está na mesma luta que eu, ele está com o mesmo objetivo que eu. Isso promove a unidade. Nós sabemos que esse princípio aplica para a vida da família também da igreja. Uma casa dividida não glorifica a Deus. Quando há divisão entre marido e mulher, brigas não tratadas, pecados não confessados, o que vai acontecer? Os primeiros afetados são os meus filhos, são os filhos dos irmãos. Uma casa dividida não glorifica a Deus. Uma igreja dividida também não glorifica a Deus e não desfruta de unidade. Nós podemos produzir aqui um culto altamente emocional. Colocar uma musiquinha de fundo aqui, produzir um choro, produzir alguma coisa, todo mundo se abraçar e ir embora e continuar com raiva um do outro. Não é isso que é unidade. A unidade é quando nós estamos querendo crescer rumo à cabeça. E nesse crescimento vai ter emoções juntas, vai ter choro muitas vezes, mas não é isso que é a causa da unidade. Nós devemos lutar ombro a ombro. E essa luta que Paulo fala, lutar junto, é despender todos os esforços necessários para essa causa, meus irmãos. Nós vemos como nós lutamos pelas nossas coisas particulares, pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, pelos nossos alvos na vida, como nós nos dedicamos, acordamos cedo, pensamos nisso e lutamos por isso. Chega na vida da igreja, a gente luta um contra o outro.
Experimenta na sua empresa começar a brigar com o teu sócio. Experimenta na sua casa começar a brigar com a sua esposa e a esposa brigar com o marido. E tentar ver se vai dar certo. Não vai. Você tem se esforçado em favor dessa unidade da igreja? Você tem lutado junto com alguém? Você tem lutado pela fé evangélica? Ou você é alguém que está lutando contra alguém? Nós precisamos nos esforçar coletivamente. E por isso, essa confusão toda que às vezes nós como igreja cultivamos, não impacta o mundo. Por isso que o mundo hoje tem zombado da vida da igreja, muitas vezes. E a gente às vezes não pode nem ficar bravo, porque nós temos dado causa, muitas vezes. Igrejas divididas, povo dividido, membros divididos, famílias que não se olham, famílias que vão à ceia e se desviam uma das outras. Como que fica? Como que a gente vai para casa e ora? Como que a gente pode querer que Deus esteja conosco, nos abençoando, dando crescimento, se nós não estamos praticando a palavra de Deus? A igreja, o mundo não vai ser impactado. E a igreja não vai crescer. Elementos fundamentais da unidade cristã no capítulo 2. Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, algum consolo de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. Primeira coisa é a comunhão de Espírito. A unidade não é externa, é o que nós temos falado. Não é algo externo, é algo interno, é a comunhão no Espírito. É lá dentro nós estarmos com o mesmo coração, a mesma motivação, o mesmo objetivo. Não é unidade entre denominações, mas é uma unidade espiritual com todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós podemos experimentar unidade, não é só dentro da nossa igreja local, é com todos os cristãos. Porque se todos nós estivermos ligados em Cristo e praticando o Evangelho, a unidade está feita. Deus já fez essa unidade, nós estamos apenas preservando e desfrutando, como nós vamos ver isso. Uma igreja dividida é presa fácil diante dos ataques de Deus. Para eu participar dessa comunhão, eu tenho que estar adorando e me enchendo do Espírito de Deus. Quanto mais eu me encher do Espírito de Deus, mais eu vou ter essa comunhão, porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. É uma coisa que eu e você temos que fazer. Nós nunca vamos estar cheios, transbordando que não cabe mais. Mas nós devemos nos encher cada dia de Deus. E quanto mais eu me encho do Espírito Santo de Deus, mais Deus vai tratando comigo, mais eu vou sendo transformado à medida do Cristo, e eu vou influenciando a igreja. E você também faz isso, então aquelas diferenças pessoais já não prevalecem mais, porque Deus está tratando meu coração do Danilo, o coração de tantos outros. Então, quando eu me aproximo dele, eu já não aproximo com a minha vontade, eu já me aproximo mais tratado, com uma pedra já mais sem quina, mantendo comunhão com o mesmo Espírito. É o Espírito Santo que promove esse agente, ele é o agente que fortalece e promove essa união. Depois fala de entranhados afetos e misericórdia, nós falamos isso. E esses entranhados afetos fala de coisa mais profunda do nosso ser, fala daqueles afetos que saem lá de dentro, das entranhas do coração, onde pega as nossas vontades, emoções e desejos. Não é um afeto frio. Vocês imaginam eu chegar para minha esposa no aniversário dela, falar: puxa vida, hoje eu tenho que dar uma flor para ela, viu? Chego lá e falo assim: hoje é teu aniversário, parabéns. Aí vocês vão falar: Alexandre, cadê o afeto? Não, mas eu dei a flor. E você acha que ela vai ficar contente? Não vai. Agora, se eu chegar com uma coisinha bem mais simples, mas demonstrar afeto, amor por ela, vai ser muito melhor do que eu dar um buquê de rosas. Vai ser até mais barato, mas a gente tem que investir nisso, tá, irmãos? A questão não é o que eu dou, é a motivação. Se não está tendo um afeto entre eu e ela em Cristo, eu posso levá-la para jantar no melhor restaurante do mundo. Nós vamos brigar antes, durante e depois. A comida não vai nem digerir. Agora, quando tem afeto, quando eu estou praticando a verdade com ela e uns com os outros, meus irmãos, qualquer pão com mortandela, ovo frito, resolve. Não que nós não possamos comer
tomar um açaí grego, né, Juliano? Qualquer coisa. O importante não é o que nós estamos, é a motivação, é o afeto. Por isso que Paulo falou assim, tem afetos e misericórdias, não é uma ajuda fria por obrigação, é você se envolver de coração com a vida do irmão. Tem gente que a gente pergunta assim, irmão, como que você está? Eu estou num dia ruim, meu irmão, que pena, vai embora. O cara pergunta, mas não quer nem se envolver. Agora, quando nós começamos, mas por que, meu irmão? Dar ouvidos. Uma das coisas que a unidade gera é nós darmos ouvidos para os irmãos. Nós temos interesse, afeto, colocarmos toda a nossa vida à disposição. Isso não é fácil, meus irmãos. Para mim não é, eu imagino que para vocês também não seja. A não ser que a turma de Campo Grande é melhor do que nós de Maringá. Mas todos nós temos dificuldades. Claro que temos. Eu estou pregando para mim mesmo. Eu tenho que crer nisso e praticar. Isso fala de amor. Como nós precisamos, então, ser misericordiosos uns com os outros, socorrermos, exortarmos, termos afeto cristão. Ajuda pela ajuda, nós não podemos ter afeto e misericórdia só em casos excepcionais. Estoura uma bomba na igreja, alguém perde um ente querido, aí todo mundo vai na tua casa, tal. Aí amanhã você está com um problema de dificuldade, de ansiedade, de luta contra o seu emprego, de um problema, ninguém dá bola. Só se encontra quando o negócio é uma calamidade na vida da igreja. Afeto fala se você se importar com cada problema do irmão e o irmão, cada problema seu. Sentir a dor do outro. Misericórdia é você colocar o teu coração na miséria do outro e o outro colocar na sua. E Paulo está falando, completai a minha alegria, que penseis a mesma coisa. Paulo está falando assim, eu estou alegre, mas quando eu ver vocês com essa união, vocês vão completar a minha alegria. Veja o coração de Paulo. Paulo estava preso, era para Paulo estar pensando só nele. E Paulo está falando só tenhais afetos e misericórdia. E Paulo estava demonstrando isso. Paulo estava preocupado com a vida da igreja. Paulo está falando assim, vocês vão completar a minha alegria quando eu ver vocês cada vez mais unidos, fortalecidos no Senhor. Paulo exorta a eles a ter a mesma atitude no agir, não é pensar a mesma coisa exatamente padronizado. Um só pensamento fala da mesma mentalidade, a mesma mentalidade de Cristo. O que Cristo quer que nós façamos? É a mesma mente de Cristo, ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Ao invés de ficarmos divergindo, colocando nossas ideias e preferências, nós devemos pensar a mesma coisa. O que Jesus quer que eu faça? O que eu devo fazer como cristão? Não o que eu quero fazer, não o que fizeram para mim, agora eu vou fazer também. O que Cristo quer que eu faça? O que eu devo fazer como cristão? Como que eu vou glorificar a Deus? Depois ele fala no verso 3 e 4. No verso 2 ele fala assim, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está falando de tudo desse afeto. Vocês devem ter o mesmo amor uns pelos com os outros. O amor de Cristo é derramado em nosso coração e nós podemos transmitir esse amor. Porque em nós mesmos, nós amamos só aqueles que concordam conosco, só aqueles que têm os mesmos gostos que a gente. Não é isso que Paulo está falando. Tem o mesmo amor, o amor cristão, o amor fraternal uns pelos outros. Por causa de Jesus, nós devemos amar uns aos outros. E está falando, sejais unidos de alma. Depois, no verso 3, ele fala, sejais, nada façais por partidarismo ou vanglória. A igreja de Filipos trazia alegria a Paulo, mas Paulo estava preocupado, porque eles estavam criando partidos dentro da igreja. Estavam dividindo, mutilando o corpo, esquartejando o corpo. A comunhão deles estava sendo ameaçada. Eles estavam fazendo coisas, mas estavam divididos. Estavam fazendo coisas, mas Paulo está falando assim, vocês estão criando partidos aí dentro. Vocês estão falando, eu sou desse, eu sou daquele. Está um monte de grupinho dentro de um grupo. Isso não é saudável. Não é isso que é. Isso é partidarismo, é ter partido. É eu tomar partido de um grupo, de uma família, de alguém, quando eu faço isso, automaticamente eu me oponho a outros. E fica um monte de gente brigada, se reunindo no mesmo lugar e orando para Deus. Nós corremos esse risco. Todas as igrejas, em todos os lugares. E Paulo está proibindo isso.
Nós não podemos ter disputas pessoais dentro da igreja. Eu prefiro aquele, eu gosto daquele, eu não gosto daquele, eu gosto disso. É isso que Paulo está falando, não pode haver disputa. Nós devemos ser cooperadores e não competidores. Deus não nos colocou no corpo para competir um com o outro, mas para nós cooperarmos uns com o outro. Qual é a motivação das suas atitudes na igreja aonde você reúne? É para estimular a divisão, para criar partidos, para prevalecer o seu orgulho? Ou você tem agido com humildade, visando a glória de Deus e o bem da igreja? Pense com você. Quando a gente recebe uma pergunta dessa, a gente pensa sempre no outro, às vezes, né? Aquele irmão tinha que estar aqui hoje para escutar. Não, pense em você. O que eu tenho feito para promover isso? Como que você vive na igreja? Se tivesse uma igreja de pessoas com a mesma motivação que a sua, como que seria a igreja? Você seria membro dela? Você falaria, Senhor, que bom que a igreja, que todos tivessem a mesma motivação que eu. Ou quando errasse, pedisse perdão igual eu peço. Ou que lutasse para amar aquele irmão, ou que se importasse. Nós não devemos fazer nada por egoísmo. Nós gostamos muito de advogar em causa própria, defender o nosso direito. E nós vivemos hoje numa cultura, meus irmãos, que as pessoas só pensam que tem direito. Acabou os deveres. A gente vê isso em criança, em colégio e dentro da igreja, em qualquer lugar. Só exigindo os direitos. Ninguém tem mais dever. É só direito. E às vezes a gente leva esse princípio para dentro da igreja. Eu tenho direito de ser tratado assim, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, mas e o dever? Que nós devemos ter uns para com os outros, e nós vamos ver muitas das mutualidades cristãs, talvez no domingo à noite, que vai mexer com a gente, porque quando eu leio aquilo lá me expõe. E a gente vai ver que a gente tem muito dever uns para com os outros. Será que você se considera superior aos outros? A Bíblia diz aqui, nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória é uma glória vã. Você acha que você está sendo glorioso, mas é uma coisa vazia. E diz assim, mas faça por humildade. É interessante que sempre que a Bíblia fala para não fazer alguma coisa, ela fala como que é para fazer alguma coisa. Ela nunca deixa você, bom, se não é para fazer isso, o que é para fazer então? Quando a Bíblia diz no Salmo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, o que ela fala? Antes tenha o seu prazer. Sempre quando a Bíblia fala, não faça isso, ela já fala, é para fazer isso. Eu sempre falava para os jovens, quando Paulo fala em 2 Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade. Fugir para onde? Ele fala assim, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, procure uma amizade boa, procure pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Jesus nunca fala, não faça isso, o que é para fazer? Não sei, é só para não fazer isso. Não, Jesus, Ele nos orienta, Ele nos dirige, Ele não nos deixa cada um ao seu próprio critério. Nós precisamos ser guiados pela palavra. E o texto está falando, não é para fazer por partidarismo, é para fazer por humildade, porque humildade é o oposto de partidarismo. Partidarismo é orgulho. E ele fala assim, para fazer por humildade, tá bom. Como que é por humildade? Aí ele fala assim, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso às vezes até entala, até na hora de ler é difícil, né? Às vezes até na hora de ler é difícil, né? Mas isso aqui não está querendo dizer que é para você ter complexo de inferioridade. Eu não tenho importância nenhuma, o outro é melhor que eu não sirvo para nada. Não é isso que a Bíblia está falando. Eu não tenho valor nenhum, eu sou um coitado. Não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando não é para você ter o pecado de autocomiseração, ficar querendo ser o centro por ficar se martirizando. Não é isso. O que a Bíblia está falando é assim, você tem um valor para a igreja, porque Deus te salvou. Mas não fica achando que você é o mais valioso, não. Aquele que é um insubstituível. Só pensa nos outros. Ouve o que os outros têm para falar, deixa os outros falarem mais do que você fala, se preocupe mais com a dor do outro do que com a sua própria. E o outro também vai fazer isso com você. E os dois vão ser felizes, os dois vão estar unidos. Não é assim no casamento? Eu tenho que demonstrar amor por ela e ela por mim. Quando eu faço isso e ela faz isso, nós dois somos amados e nós dois amamos. Agora, quando eu começo a só exigir dela e ela só exigir de mim, acabou o casamento. Então, é isso que nós devemos ser, considerar o outro. Isso é humildade. Mas não é considerar para ficar querendo agora ser o coitado da turma. Não, não é isso.
Nós só podemos fazer isso, meu irmão, se nós aprendermos de Jesus, que é manso e humilde de coração. Não tem técnica, não tem 10 passos para ser humilde. 10 dicas de humildade, tem a Bíblia. Tem nós nos submetermos à palavra de Deus. E eu falo assim, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vou aprender a ser humilde. Mais eu vou esvaziar de mim mesmo, mais eu vou estar cheio de Cristo. Isso é humildade. João Batista fala no João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Se Jesus não crescer cada vez mais, não tomar conta do nosso coração, eu não vou diminuir, eu vou crescer cada dia mais. Então, humildade é você esvaziar. E no próprio texto de Filipenses 2:5-11, Jesus demonstra um exemplo que só ele podia fazer de humildade. Esvaziou, ele tinha o direito e não usou esse direito, se esvaziou como homem, assumindo a forma de servo, se humilhou e sofreu a morte de cruz. Nós temos um exemplo. Só que nós temos um orgulho dentro de nós que às vezes nós não queremos mortificar. Nós queremos tentar achar um atalho para isso. Não tem. A humildade promove a unidade. O orgulho divide o corpo de Cristo. Entre o povo de Deus, a humildade não é opção, é mandamento. Provérbios 3:34 e Tiago 4:6 fala disso. A humildade nos faz olhar para o outro com honra e amor, não para nós mesmos. Eu preciso ser honrado, eu preciso ser bajulado, eu preciso... Não, eu começo a olhar para o irmão. E o irmão começa a olhar para você. E isso vai fazendo um crescimento que só mesmo pelo Espírito Santo, não é por nós. Paulo estava mais interessado em ver o crescimento da igreja do que ele sendo liberto da prisão, meus irmãos. Que coração Paulo tinha. Paulo não estava pensando nele. Se eu estivesse no lugar de Paulo, eu ia mandar uma carta para a turma. Gente, vocês esqueceram de mim? Os irmãos não tinham esquecido dele, mas ele ia querer falar só dele. E Paulo está falando, gente, completa a minha alegria, eu quero ver vocês unidos, tendo o mesmo sentimento, o mesmo coração. A prisão do egoísmo é pior que uma prisão física. A prisão do orgulho é pior do que qualquer enfermidade natural. Por isso que é um milagre muito maior alguém nascer de novo do que alguém simplesmente ser curado de um câncer e continuar afastado de Deus. Porque se ele for curado de um câncer e não for convertido, só adiou a morte. Agora, quando nós somos curados na nossa alma e ganhos por Cristo, a vida eterna com Deus está nos garantida. Isso é um milagre muito maior, meus irmãos. Quando alguém é quebrantado no orgulho, quando alguém é quebrantado na sua vontade própria e promove a unidade, isso é um milagre diante de nós. E às vezes a gente está querendo ver outras coisas. Então, a unidade não é artificial, nós devemos viver de modo digno, nossas atitudes podem estar causando divisão. Nós devemos viver de modo digno desse evangelho, porque a unidade vai ser consequência disso. Que o Senhor nos dê graça para vivermos juntos isso, lutarmos juntos pela mesma causa, estarmos unidos de coração, com afetos lá profundamente um pelo outro. Não tente fazer isso por conta própria. Não bata no peito e fale assim, de agora em diante eu vou fazer isso. Talvez faça um pouquinho hoje, depois ali. Amanhã você já não vai estar fazendo, nem eu. O que isso tem que provocar em nós? Nos levar a Jesus. A dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo fazer isso. Mas em Cristo o Senhor pode fazer isso por mim. Não tente fazer isso sozinho. Não tente falar, eu consigo. Não consegue. Eu já tentei. E às vezes ainda tento. E todas as vezes eu fracasso. Nós devemos depender do Senhor. Vamos orar. Senhor, promove essa unidade que já existe, que nós possamos desfrutá-la em nosso meio. Que nós possamos, cada um aqui, procurar viver de modo digno do Evangelho, para que toda a igreja seja alimentada, para que nós possamos desfrutar dessa unidade que o Senhor fez na cruz por nós. Que nós possamos ter, pela Tua graça, aprender com o Senhor que é humilde, que é manso, que nós possamos nos importar uns com os outros, que o Teu Espírito Santo faça isso em nosso meio e faça isso nessa igreja local. Em nome do Teu Filho amado. Amém.